Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Joyce, sou a professora de matemática e hoje eu vim aqui para fazer o quê? Para a gente corrigir as lições de casa, tá bom? Nós vamos falar bastante do Tangram, onde nós nos divertimos muito durante a aula com essas atividades. Eu vou corrigir as lições de casa 5, 6 e 7, que são as lições dessa semana, tudo bem? E aí, qualquer dúvida, você fala com a professora, tá bom? Tira as dúvidas em sala de aula, mas acompanha direitinho a correção, tudo bem? Então, lição de casa 5, conforme vocês estão vendo aí na tela, página 82, tá? Começa assim: com 5 tangrams do mesmo tamanho, o menino Win montou o seu teatro de sombras. Você já viu um teatro de sombras? É divertido, né, pessoal? Bom, na quarentena dá para brincar bastante, né? Então, depois de observar com atenção tudo que está desenhado, ligue corretamente as figuras às suas sombras e descubra o que está faltando no cenário abaixo. Então, olha que interessante. Primeiro que você pode entender que com as peças do Tangram, essa grandona que a gente está vendo aí também, toda colorida, que recortamos em aula, dá para perceber que nós podemos montar vários desenhos. Então, olha só. Esse patinho liguei com patinho, o menininho segurando aqui um objeto com o menininho segurando o objeto, o peixe com o peixe e um coelhinho aqui, um animalzinho com animalzinho. Mas a gente percebeu que está faltando alguma coisa, essa sombra aqui, né? Ela não ligou com nada, tá? Então tá assim, ó, usando as peças do Tangram, monte a figura que está faltando e crie uma pequena história que explique o seu desaparecimento. Bom, aqui a resposta é pessoal. E a gente viu que é um gatinho. O que aconteceu com esse gatinho, hein? Você vai imaginar e escrever aí nas linhas embaixo, tá? Você vai fazer uma criação espontânea. O que é isso? É uma história que você vai criar para justificar por que o gatinho sumiu, tá bom? Conto com você. História pequenininha, tá? Por que será que ele sumiu, hein? Olha, se fosse meu gatinho, eu acho que ele teria ido correr atrás de algum queijo. Agora o seu, eu não sei. Bom, o queijo que vai estar com o ratinho, tá? Claro, só para você entender. O meu gato ia correr atrás do queijo que estava na barriga do ratinho. Bom, vamos lá. Vamos para a próxima lição de casa, que é a lição de casa 6. Não esquece de colocar a data, tá bom? Então vamos lá. Usando todas as peças de um tangram azul, o menino Win representou uma figura humana, o seu avô Cheng. Veja a primeira representação. Depois, em uma segunda representação, ele tirou algumas peças, deixando apenas os seus contornos. Aí você vai olhar a segunda representação. Manipule seu diagrama Tangram e faça sobreposições, e em seguida responda o que se pede, quais as peças que faltam, tá? E a gente tem as representações aqui. A gente vai perceber que vai faltar o triângulo grande, tá bom? Que é esse vermelho aí, né? Em vermelho. E o triângulo médio verde, tá vendo aqui? Então, primeiro eu tenho só a sombra e depois os contornos. E é isso que a gente vê que vai faltar, o triângulo vermelho e o triângulo verde. Aqui nesse meio, você pode fazer o quê? Desenhar as peças que faltam, tá? São os dois triângulos e os seus tamanhos. Tudo bem? Vamos para a página 84. Exercício 2. Crie um desafio para os seus colegas. Então, todas essas atividades, nós estávamos manipulando o quê? O Tangram que recortamos em aula, tá, turminha? Não esquece deles. Então, vamos lá. Manipulando o seu Tangram, forme uma figura de um animal e represente o seu contorno, somente o contorno de fora. E em seguida, identifique apenas duas peças, fazendo seus traçados colorindo-as. Peça ao seu colega para completar o que falta. Bom, aqui é o seguinte, como a gente está um pouco assim distante, o que eu posso pedir para vocês? Desenharem aí qualquer desenho do Tangram. Eu sei que muitos criaram pássaro, outros gatinhos, outros bonecos, mas utilizando todas as peças, tá bom? O que a gente pode fazer? Aqui a gente teve até um exemplo, né? A gente tem um exemplo de um patinho, tá?
ele está desenhado aí em somente 2 peças e depois ele está na peça inteira, tá bom? Então, vamos fazer o seguinte, aqui, para quem não fez, você pode desenhar o total de uma figura de quebra-cabeças do Tangram que você criou, tá? Se você quiser, pinte só 2 das figuras. Como no caso aqui, eu pintei somente um triângulo pequeno e um grande, tá bom? Então, o que que é a regra para essa página? É você fazer um desenho com peças do Tangram que você criar. Você pode fazer o que você quiser, um pássaro, um coelho, um homem, um peixe, tá? E pinte 2 peças. Assim, fica bem legal e bem bonito. Se quiser, pode criar um cenário também, com água, com árvores, tá bom? Bom, vamos para a próxima lição de casa e essa é a última, tá bom? Na sala de aula, você construiu um quadrado com 7 peças do Tangram. Agora, descubra as peças que estão faltando nas informações abaixo e responda o que se pede. Então, qual será a peça que está faltando nesse Tangram, hein, pessoal? Bom, como nós estamos fazendo correção, você já conseguiu ver a resposta. É o triângulo pequeno. Lembra-se dele? Era o amarelo. Agora embaixo, a gente está perguntando quais são as peças que estão faltando. Você consegue observar que é o triângulo pequeno e o quadrado. Lembra? O quadrado roxinho claro, não é isso que estava faltando aí, e o nosso triângulo laranja. Ok? Bom, indo então para a próxima atividade, que está relacionada na página 86, se pede para quê? Para a gente escrever no quebra-cabeças qual é a fração que o nosso Tangram representa. Quem tiver um pouquinho de dificuldade nessa tarefa, se você abrir a página 30 da apostila, você vai ver que fizemos essa atividade em sala de aula. Quantas vezes cabe o triângulo grande vermelho dentro do meu Tangram? 4 vezes, então represento com 1/4, tá? O verde também, já que eles têm o mesmo tamanho. Quantas vezes vai caber o meu triângulo amarelo e o laranja dentro de todo o meu quadrado do Tangram? Percebemos que foi 16 vezes. Como é que eu represento isso? 1/16 avos. E assim por diante. Você vai se perguntar quantas vezes aquela pecinha vai caber dentro do quadrado do Tangram e representá-la de forma fracionária. Então, qual que é a fração que representa a maior parte? A gente consegue ver que são os triângulos verdes, né? Então, é 1/4, porque é isso que ele representa. E qual que é a fração que representa a menor parte? Se você olhar direitinho, são os triângulos amarelo e laranja. Então, ele representa 1/16 avos. Nessa parte aqui, faça uma união entre peças que representam a mesma fração do inteiro e registre os seus nomes. Bem, a gente vai pegar, então, peças que possuem o mesmo tamanho. Então, olha, 2/4 representados pelos 2 triângulos grandes. Não é 1/4 mais 1/4? Então, eu somo os numeradores e mantenho os denominadores. Eu tenho 2/4. 3/8, representados pelo quadrado, o paralelogramo e o triângulo médio. Eles têm os mesmos tamanhos e a soma deles, somando o numerador e mantendo o denominador, eu chego a 3/8. Lembrando que o numerador é o número que fica em cima e o denominador o que fica embaixo. Na soma, como os denominadores são iguais, eu mantenho o denominador e só somo o numerador. E, por fim, 2/16, que é representado pelos 2 triângulos pequenos. É 1/16 mais 1/16. Denominadores iguais, mantenho o denominador e só somo o numerador. Nesse caso, 2/16. Beleza, pessoal? Bom, fiz a nossa correção de matemática, das lições de casa das 5 até as 7. Qualquer dúvida, é só você me procurar, tudo bem? Um super beijo para você, fiquem com Deus e até a próxima!